De março a agosto de 2020, a plataforma ficou fora do ar porque meu notebook deu pau. E agora, quase 5 anos depois, estou trazendo 18 episódios extras para tentar compensar o tempo perdido com plataformas extras. Detalhe, são plataformas inéditos. Esses episódios foram gravados de forma bem diferente, por áudio do WhatsApp e com amigos que guardam no peito. Espero que gostem. Fala galera, Jonathan Fernandes, está na plataforma 241 com o Caio Hit. Esse que é a plataforma extra, né? Você já sabe como é que funciona, que é um programa mais curtinho e por troca de áudio no WhatsApp, então não é aquela coisa gravada como são as plataformas tradicionais. Estou aqui com o Caio Hit, que já passa pela plataforma 3 vezes, está vindo pela 4ª vez, e para falar do programa que ele tem agora no Teólogo de Quinta, né? Que é o Ao Ponto, que já estreou, né? E aí quando tá indo ao ar essa plataforma, já estreou o Ao Ponto. Caio, pra quem porventura não te conhece, mano, se apresente, né? E já emende aí falando como é que tem sido pra você, né? Como é que foi receber o convite pra apresentar o Ao Ponto e o que você, e qual a sua sensação, né? O que você tem, tá gostando, se não tá, como é que tem sido a sua reação em relação ao programa Ao Ponto. Fala, Jonathan Fernandes, tudo bem? Quero também cumprimentar todo mundo que ouve o nosso podcast aqui, ou plataforma. Estou muito feliz de participar aqui mais uma vez. É sempre com bastante carinho que eu venho aqui no seu programa e estou muito feliz de participar de novo. Você comentou ali, né, que é a 3ª ou 4ª vez que eu venho aqui no plataforma e isso é muito legal, né, porque a gente vai mudando de opinião e é uma das características que eu mais gosto assim em mim é de me permitir mudar de opinião. Então a gente vai estudando e vai mudando mesmo de opinião. Eu acho normal e legal, né? Tem gente que não gosta, tem gente que quer manter naquela opinião lá e às vezes nem se convence mais, mas acaba fazendo isso. Eu já não, eu já gosto de evolução e tudo mais, assim. Então estudar é muito bom e aí a gente vai aprendendo mais coisas também, né? Bom, meu nome é Caio Hit, eu estou muito feliz com esse projeto, né? Esse novo projeto aí de ter um programa aqui dentro do Teólogo de Quinta, dividir a grade aí da casa com plataforma às terças-feiras, o Teólogo de Quinta às quintas e o meu programa lá, o meu Ao Ponto, aliás, vindo aos domingos quinzenalmente. Então, estou muito feliz. É um negócio que está me conectando, né? Uma experiência que está me reconectando, aliás, com o podcast. Algo que eu tinha parado aí há um tempo. Eu tenho me dedicado só aos projetos aqui no TikTok e no Instagram. Meu TikTok lá, faço live todas as noites. Um programa musical bem legal. Já estamos com mais de 20 mil seguidores. Tá um negócio bem bacana, um projeto bem legal. E, pô, tô muito feliz agora de poder fazer esse programa aqui, né, Ao Ponto, com o Caio Hit, aqui no Teólogo de Quinta. É um prazer mesmo, muito obrigado pelo convite e tô muito feliz mesmo. Estou pensando em várias coisas aqui para trazer para os próximos episódios, participações, enfim. Mas eu vou trazer muita coisa legal, muito papo bacana e podem esperar. Da hora, mano. Esse papo já é um papo antigo entre a gente, né? Eu lembro de ter te feito esse convite, mas aí não deu de você pensar no formato, né? Algo nesse sentido. E aí eu pensei no formato e eu voltei a pensar em você para apresentar o programa. E eu acho que tem tudo a ver também com o seu jeito de ser, né? Sua forma de se expressar e tudo mais. E uma pergunta que eu sempre faço aqui nas plataformas extras, né? Que é para datar um pouco o episódio, é como é que tem sido o ano de 2025 do Caio? Né, em todas as áreas, né, na área pessoal, na área profissional, também na área também de produção de conteúdo, né? Você mencionou o programa no TikTok, né? E agora também tem mais uma
um programa aqui agora que é o Ao Ponto. Conta pra gente. Sim, a gente chegou a conversar num passado aí próximo sobre isso, mas eu confesso que para criar, assim, eu não sou tão bom quanto você, então eu não sabia muito bem como fazer um formato aqui e tudo mais, e fora que eu estava muito atarefado também, tanto da minha profissão, né, minha vida profissional, que eu acabo viajando bastante para trabalho, hoje em dia menos, eu vou comentar daqui a pouco, mas eu sempre fazia muita viagem, né, o que estava me impossibilitando de fazer outros projetos pessoais. E aí eu tava tocando já o TikTok, que já tá um tempão aí comigo, eu tô fazendo desde 2023, e aí eu não abria nenhuma brecha para eu conseguir criar mais conteúdo, né? E aí foi por isso que não rolou. Mas quando você veio com essa nova proposta, com esse novo formato, algo que fosse parecido e perto do que combina com a minha forma de se expressar, de me expressar, aliás, eu achei sensacional. Falei, cara, caiu como uma luva, vou me reconectar, né, com um podcast, algo que eu gosto muito de fazer, formato só de áudio, que eu acho sensacional, numa casa brilhante aí que é o TDQ, sempre muito bem editado, recebendo muitas pessoas com respeito. Então, tudo isso, né, com certeza alavancou na minha decisão pro sim, pra gente fechar essa parceria e pra eu criar o programa aqui. E muito legal, cara, e tô muito feliz, assim, de verdade, tô bem empolgado, já tô aqui elaborando pauta e já devo ter alguns 3, 4 programas prontos já, só gravar para mandar para você para edição e tudo mais, né? Então tá muito legal essa parte. E de 2025, cara, minha vida deu uma doideira aí, né? Com esses negócios de projeto. Eu acabei, graças a Deus, fui promovido lá na minha empresa e aí agora eu não viajo tanto, então eu tenho mais tempo, trabalho totalmente home office, né? Tô morando em São Paulo agora, então trabalho totalmente home office. A empresa que eu trabalho, aliás, ela fica lá em Blumenau, Santa Catarina, cidade onde eu morei por 7 anos. Então agora eu tenho mais tempo, né, para criar, porque tem o horário do almoço aqui livre, eu, né, almoço, como rapidinho e tenho, sei lá, alguns 40 minutos, 30 minutos ali para criar alguma pauta, fazer alguma coisa. Então eu tô me dedicando a vários projetos, né? Tô fazendo agora o Ao Ponto, tô com o TikTok, né, falando de produção de conteúdo, e tô também trazendo algumas reflexões lá no meu perfil, tanto do Instagram quanto do TikTok. Quero trazer um pouco mais de vídeos, um pouco mais de humor, algo relacionado à política também, mas sem puxar a sardinha para direita ou esquerda, algo mais consciente para fazer a pessoa pensar mesmo se vale a pena confiar tanto num político. Essa vai ser mais a minha proposta. E cara, tô tendo mais espaço com o meu filho, né? Tô conseguindo, ele tá com 4 anos, vai fazer 5 agora em junho, inclusive não sei quando que esse aqui vai pro ar, mas 24 de junho é o aniversário dele, então tô podendo ter esse contato mais perto. Esse negócio de home office é uma coisa sensacional, né? Eu consigo ficar perto da minha família, curtir com a minha família e também consigo fazer outros projetos que eu tenho em mente e ainda me dedicar ao meu trabalho, né? O que é maravilhoso. Então 2025 tá muito bem. Nesse ano, inclusive, foi onde eu saí de uma depressão. Eu tava muito depressivo nos anos anteriores. Então eu consegui meio que sair desse sentimento ruim, né? Que, poxa, eu não desejo a ninguém. E, então 2025 tá sendo muito legal, bem interessante. Estamos agora aqui, né, maio, gravando esse podcast, esse episódio. São 5 meses aí onde eu estabeleci algumas metas, várias delas eu já cumpri para esse ano. Então eu tô muito feliz, tô motivado e continuo, cara, trabalhando bastante, me dedicando bastante à empresa, né, onde eu trabalho, que é a Lincros. Me dedico bastante também aos meus projetos, tenho dormido pouco, mas quando eu vejo que vai me atrapalhar ou, né, no meu emprego, né, ou nos meus projetos, eu paro tudo, vou descansar um pouco e daí eu deixo um pouco de lado os meus projetos, né, para dormir um pouco mais cedo e acordar mais cedo, mais disposto. Então eu tenho conseguido equilibrar a rotina aí para fazer algo interessante, sabe? Então tá muito bom. Meu 2025 tá sendo de fato excelente. Da hora, Caio. Uma coisa que eu vejo muito em você e é um pouco, eu me identifico também, porque é um pouco também da linha que eu acredito. Óbvio que nem sempre foi assim, foi uma evolução, né? Foi algo que eu aprendi durante minha vida. É sobre a questão do diálogo, né? Principalmente se tratando de em termos políticos, onde as pessoas são muito radicais, né? E aí você tem uma veia de propor diálogo, né? Tipo, eu usei a política como exemplo, mas às vezes, sei lá, futebol, economia, ou sei lá, qualquer assunto que seja recorrente, muito extremismo, de, tipo, ou é 8 ou é 80,
é algo cinzento, né? Eu até gravei recentemente com o Rodrigo Loconte, ele é um economista, e ele propõe uma vertente chamada pragmatismo, que não é nem esquerda nem direita. Né? O pragmatismo, ele olha para os resultados, e eu achei interessante essa visão dele, né? Porque eu também não me identifico como esquerda e nem como direita. Muito menos como direita, né? Porque eu sou cristão, então tem muita coisa que eu olho para Cristo e não acho soluções na esquerda. E também não acho na direita. Então, você comentou, né, que evoluiu, que muda de opinião, que não tem medo de mudar de opinião. Conta pra gente como é que foi esse processo para você. Sempre foi assim? Você sempre foi assim ou algo que foi algo da própria idade mesmo, que a maturidade que chegou, ou foi algo, ou foi alguma coisa que te fez despertar assim para ser um cara mais consciente em relação a isso? Cara, eu acredito sim que foi um pouco de maturidade, né? Com a idade chegando aí, tô quase fazendo 36 anos, mas também eu mudei alguns hábitos, sabe? E comecei a questionar várias coisas, comecei a pesquisar mais antes de, principalmente, falar alguma coisa. Então, eu sempre dou uma pesquisada se eu não sei do assunto, porque antes eu acabava falando, decorando o discurso dos outros, passava para minhas palavras e acabava replicando aquilo, achando que tinha pensado algo parecido, mas na verdade eu só tinha sido convencido de um argumento que muitas vezes não tem base nenhuma com a realidade, né? Então eu comecei a confrontar isso. Inclusive eu era de direita, eu tinha esse posicionamento, né, de direita. E aí, quando eu comecei, que virou essa chave, eu comecei a me questionar e questionar a própria direita, entendeu? E aí, quando eu comecei a questionar, eu vi que já não estava fazendo mais sentido, comecei a até me identificar, né, com a esquerda e comecei a, de fato, assim, cara, a ver ver o mundo de outra ótica, né? E aí eu falei, cara, olha só isso. Comecei a estudar e começou, né? E não estou dizendo aqui se você é de direita, né? É porque você não estuda, não tem nada a ver isso. São pontos de vista, né? Você tem que ver o que você realmente pensa. Para mim, quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender e a gostar mais da esquerda, mas eu fui criado, né, por uma família de direita e onde, cara, falar de PT, no caso, seria, uma ofensa, sabe? E aí, como não só na política, em outros pontos, até no Frescopai, muita coisa assim, eu sempre gostei de confrontar, né, esse conservadorismo. Aí foi onde eu comecei a realmente mudar o meu ponto de vista de várias coisas. Isso me libertou de um pensamento, de uma cultura que realmente me prendia a pensar como os meus pais, como minha irmã, como meus avós, talvez, sabe? Herdando essa base, assim, né? Então, o que eles falavam eu tinha como verdade, então eu via alguém na internet falando algo que era parecido com o que eles tinham me passado de base, eu achava que estava certo, e aí eu replicava essa informação. E aí depois eu comecei a enxergar com os meus próprios olhos, através das minhas próprias pesquisas, e eu não me colocava mais nesse lugar. E aí eu comecei a confrontar a família, comecei a confrontar todo mundo, cara, porque eu acho que a gente tem que questionar. Só que uma coisa que me incomoda muito hoje, né, tá tão politizado as coisas, que a gente tem essa dificuldade, né? Hoje, quando eu acabo falando contra o Bolsonaro, a extrema-direita acaba me colocando como que eu posso falar, numa prateleirinha ali de lulista, coisa que eu não sou, né? Não me incomoda isso, tá tudo bem, eu sei que é o jeito deles, né, de retrucar qualquer coisa, é porque você é esquerdista, comunista e tudo mais, mas é uma coisa que não me agrada, né? Não me incomoda, mas não me agrada, porque eu acabo sendo rotulado de uma coisa que eu não sou, porque eu também sou contra muitas coisas que o governo faz. E esse governo, inclusive, nem é totalmente de esquerda, né? Mas isso aí é um outro assunto. Mas aí eu sou progressista, né? Cara, acho que eu sou estudante do comunismo, vamos dizer assim. Eu estudo bastante para saber o que é, para não sair vomitando coisa errada, igual as pessoas falam, sem saber qual é a proposta, qual é a ideologia, né? Então eu tenho estudado um pouco mais sobre o comunismo também. Algumas coisas eu me identifico, outras coisas não. Eu acho que é natural de qualquer coisa que você vai estudar. E aí foi isso, Jonathan, sabe? Eu mudei por conta disso. Acho que a idade, acho que o estudo, tentando não falar besteira, não passar vergonha. Também toda essa criação de conteúdo que a gente faz na internet, a gente tem uma baita responsabilidade, então a gente tem que trazer a informação correta, senão a gente só vai ser mais um Zé à esquerda, né? Ou Zé à direita, né?
Então a gente precisa ter essa responsabilidade. Como é que a gente tem? Como é que a gente cria isso? Cara, estudando realmente o que aconteceu, parando de replicar o que os outros estão dizendo, analisando com seus próprios olhos, e aí você toma a sua decisão do que você deve apoiar. Não é porque hoje eu sou progressista de esquerda que não tem alguma medida da direita que eu não vou aplaudir, não é verdade? Se estiver saindo bem para um senso comum, pro Brasil, eu tenho que fazer. E aí eu acabei falando mais de política aqui, mas isso em todos os âmbitos, né? Se eu for falar de Palmeiras, de futebol, eu sou palmeirense, e cara, se de repente a gente tiver numa discussão e for falar de algum jogador do São Paulo, do Corinthians, e que seja melhor, cara, sem clubismo. É a mesma coisa sei lá, qual é o melhor time no Brasil hoje? Aí tem todo um ponto que a gente precisa conversar e tudo mais. E por clubismo, eu falaria que é o Palmeiras, mas se for por dados e tal, talvez a minha opinião mude. Então, é uma das coisas que eu tenho pra mim, assim, a gente precisa pesquisar pra falar, porque senão a gente só fica falando o que os outros estão pensando, e aí é ruim, né, cara? A gente ficar propagando esses discursos vazios, assim, não é interessante. Ora, Caio, é por esses e outros motivos que você foi escolhido para apresentar o Ao Ponto. O Ao Ponto tem a sua cara e agora a sua cara tem o Ao Ponto, né? Que é um programa que foi pensado para ser um programa de fato, de opinião mesmo do Teólogo de Quinta. O Teólogo de Quinta é esse lugar de opinião, né? Tanto no próprio Teólogo de Quinta, que é o monólogo que eu faço, que eu apresento. Eu emito minha opinião, óbvio, né? É opinativo, o Jonathan falando. Eu até falei recentemente no plataforma que eu gravei com o Pedro, que eu tenho um pouco dessa veia jornalística. Eu não estou dizendo que o meu podcast ele é jornalístico, mas ele tem um pouco dessas características, né? Isso é o que difere o meu podcast de outros, talvez. Eu fiquei muito feliz em você ter aceitado o convite. E obrigado também por ter colado mais uma vez aqui no plataforma. E como você já sabe, né? Todo final de plataforma, eu brinco que é o lugar de fala do convidado. E esse é o lugar onde você pode falar o que você quiser, falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, né? É um bate-papo. Fica à vontade, meu amigo. Então vou aproveitar esse espaço aqui para fazer um merchan do Ao Ponto e convidar você que está ouvindo aí esse plataforma, que você já acompanha o Jonathan Fernandes no TDQ e aqui no plataforma. Cara, vai lá ouvir o Ao Ponto. O primeiro episódio tá bem legal, a gente fala de alguns assuntos aí da atualidade. O segundo episódio eu não vou dar spoiler, mas o terceiro episódio, eu já tô montando o terceiro episódio e a gente vai falar sobre inteligência artificial. Então eu tô reunindo aqui depoimentos de professores, de advogados e também de um especialista em inteligência artificial. A gente vai saber do meu ponto de vista como criador de conteúdo e de algumas profissões também, o que é interessante, o que é legal, né? Então essa parte informativa também é o que eu vou trazer bastante ao ponto, sem enrolação, trazendo ao ponto de verdade, sabe? Eu acho que o nome que o Jonathan Fernandes deu pro programa, sensacional, e eu vou sempre ter isso como referência para trazer um documento para vocês aqui, né? Trazer um produto bem elaborado e bem interessante para vocês. Então é isso, galera. Espero vocês lá no Ao Ponto, espero que vocês gostem. A gente vai estreitando a nossa relação aí. Se acostumem com a minha voz no seu ouvido enquanto você lava uma louça, enquanto você está indo trabalhar, enquanto você volta, tá bom? Vai ser um prazer receber todos vocês lá. E Jonathan, mais uma vez, né, cara, muito obrigado pelo convite. Você é sensacional, meu amigo. Você é um comunicador nato. Não é à toa que esse podcast aqui faz tanto sucesso e vai fazer muito mais, eu tenho certeza, e eu tô muito feliz de participar de tudo isso aqui a partir de agora também, tá bom? Um beijão no seu coração para você, para todo mundo que tá nos ouvindo aí. Fiquem com Deus e até o ponto.